Pois é, hoje é o dia 4 de agosto de 2018 e ontem aconteceu a já famosa entrevista do Jair Bolsonaro na Globo News, né? Se fizermos uma comparação com a participação dele no Roda Viva, a atuação dos jornalistas é menos sofrível. Eu diria que o grande destaque foi o Gabeira. Ele procurou se comportar de fato como jornalista. Então, se fosse um programa, digamos assim, tipo o Gabeira sentado numa poltrona, Bolsonaro em outra poltrona, né? E os dois conversando, olha, teria sido mais satisfatório. Porque ele estava interessado em tratar o Bolsonaro como um candidato a presidente, tá bom? Quem assistiu o programa todo percebe isso, né? Existia um interesse do Gabeira em atuar de fato como jornalista. Já os outros, apesar de terem uma atuação melhor do que aquela turma lá da Roda Viva, ainda assim insistiram na lacração, insistiram na militância, quer dizer, é aquele velho discurso da rotulagem que nunca funcionou. Porque a rotulagem contra o Bolsonaro, ela não funciona da forma que os esquerdistas esperavam. Muita gente passou a detestar o Bolsonaro por causa da rotulagem? Sim, nós sabemos disso. Mas por outro lado, ele foi obtendo o eleitorado crescente. Tá? Muitas pessoas começaram a pesquisar na internet sobre o Bolsonaro, como eu já falei tantas vezes aqui, começaram a ver os vídeos completos dele no YouTube, todos os discursos dele completos, sem edição, né? Começaram a se dar esse trabalho de, através da internet, se informar melhor sobre o cara, e o que aconteceu? A rotulagem para essas pessoas não funcionou. E daí foi o crescimento do sujeito. Aquele constante crescimento que todos nós conhecemos, né? E está botando a mídia cheia de jornalistas esquerdistas no desespero, né? Foi o que se verificou segunda-feira passada. Aquele evento foi péssimo, né? Nós não vimos jornalistas, nós vimos militantes. Militantes se esforçando na lacração, militantes se esforçando na estratégia tosca da rotulagem. Ontem a situação foi um pouquinho, digamos assim, melhor, né? Talvez por causa de aconteceu na segunda-feira, os jornalistas globais eles foram mais cuidadosos. Mas ainda assim, olha, não dá, né? Não tem como comparar, sem dúvida. Vocês pegam, por exemplo, a questão do Miriam Leitão, né? Pô, tinha vários momentos que a parecia estar indignada em falar com o cara. Ela demonstrava indignação. Tinha um momento lá que ele ficou fazendo uns gestos na mão, parecia que ele queria lacrar com a mão, sabe? É muito estranho. Era muito esquisito. Mas o Bolsonaro foi. Foi, respondeu, não se constrangendo na parte econômica, como sempre, porque a ideia do pessoal qual que é? A ideia é tentar constranger o Bolsonaro, né, sobre economia. Desconsiderando o fato de que eu nunca vi essa turma tratando a Dilma desse jeito nessa questão. Por quê? Porque a Dilma era economista. A Dilma era economista, e aí? Tem que ser muito, tem que ser muito otário para achar que o fato de ela ter sido economista favoreceu o Brasil. E todos nós sabemos que não favoreceu. Tudo bem, tem gente que vai ver esse vídeo, gente que votou na Dilma e ajudou a reeleger a Dilma sabendo que a situação do país já estava péssima em 2014. Tá? Sabendo o quanto a situação do país estava difícil. Realmente era impressionante. O país já se ferrando e votaram na Dilma. Eu tenho certeza, vai ter algum manezão que vai ver esse vídeo e vai lembrar disso, né? Né, manezão? Né? Pois é desse jeito. Mas não, o Bolsonaro não serve, porque ele não é economista, porque não entende de economia. A Dilma entendia, não, entende, né? Ela é formada em economia, né? Realmente tem tudo a ver, e você nunca pensou nisso. Vários jornalistas também nunca pensaram nisso, né? E sempre insistindo em relação ao Paulo Guedes, né? Pô, caramba, é aquele papo do plano B de novo? É isso? Nossa, quer dizer então que não tem como, né? Quer dizer, é preciso tentar desconstruir o próprio Paulo Guedes, dando a entender que em janeiro, caso o Bolsonaro seja eleito, ele não vai aceitar o cargo de ministro, mudou de ideia, e aí o país está ferrado porque não tem alguém para colocar lá no ministério. Ah, gente, por favor, né? Pô, que isso, é ridículo. Mas tudo bem, é o que eu esperava, né? O Bolsonaro joga na cara desse pessoal, que as organizações Globo apoiaram a Revolução 64, né? E aí, no finalzinho, o que Miralitão faz? Né? Cita, né? Um editorial do Globo, na qual a Globo, digamos assim, se declara arrependida por ter apoiado, né? Só que a questão é a seguinte:
esse editorial ele foi feito após o falecimento do fundador, do presidente das organizações Globo, Roberto Marinho. Pois é, do fundador da Rede Globo, tá? Aquele cara que nos anos 60, logo há pouco tempo após a criação do regime militar, fundou a TV Globo, tá? Quer dizer, ele fez algum editorial dizendo que estava arrependido? Não. O que o Bolsonaro estava se referindo basicamente lá é o seguinte: qual era o ponto de vista do dono original da Globo? Ele alguma vez se arrependeu disso? Não. Não, não se arrependeu, tá? E pelo que eu saiba, ali naquele programa não estava acontecendo sessão espírita, tá bom? Não estava acontecendo nada disso, tá legal? Ele nunca fez uma carta dizendo que estava arrependido. Então não adianta, anos depois, né, os atuais proprietários da emissora pensaram diferente dele. O que o Bolsonaro está referindo é o seguinte: Roberto Marinho, tá bom? É isso, a opinião dele. Não adianta vir com o editorial depois. E aí? Ele apoiou? Apoiou. Ele faleceu dizendo que não apoiava mais? Cadê? Onde é que tá? Mas é assim, né? Globo é Globo, né? Aquela emissora que hoje realmente tem aquelas novelas, né? Cheias daquelas lacrações, né? Daquela moral que, francamente, nossa, comparado com as anteriores, é impressionante, né? O importante é lacrar, o importante é divulgar aquela ideologia que, francamente, é antifamília, né? É contra valores conservadores. Isso que é interessante, né? Isso que é o necessário. Isso é que importa. É claro, não se pode aceitar que alguém como o Bolsonaro possa ser o próximo presidente da República. Ah, isso não dá. Não tem como. Não. Mas a Globo é segundo a petezada, né? A emissora de direita, capitalista, opressora, conservadora, todo aquele papo furado deles, né? Essa turma aí vive na contradição. Bom, é o que eu tinha para dizer, pessoal, e até mais, né? Porque vocês tenham certeza, depois dessa semana, o Ibope do Bolsonaro vai subir ainda mais. Até mais.